Espólio do reclamante como parte autora de uma ação trabalhista. Hoje nós vamos tratar aqui de uma situação muito peculiar que diz respeito justamente a um trabalhador que foi morto e que o seu espólio ajuizou uma ação postulando direitos trabalhistas. Porém, existe uma pequena diferenciação entre o espólio e a sucessão. E justamente em razão dessa diferenciação, nós vamos entender aqui hoje quem tem legitimidade para pleitear quais tipos de direito em juízo. Esse é o nosso tema de hoje. E a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao recurso de uma empresa que alegou ilegitimidade do espólio de um trabalhador morto para receber uma indenização trabalhista por danos morais. Esse recurso foi provido porque o Tribunal Superior entendeu que o espólio não tem legitimidade para postular indenização por dano moral decorrente da morte de um trabalhador, por se tratar de um direito personalíssimo. Mas afinal de contas, o que é o espólio? O espólio do falecido é o conjunto de bens, direitos e também obrigações que ele possui. Ou seja, é um acervo palpável, material de todo esse conjunto do seu patrimônio físico. Já a sucessão, por sua vez, são as pessoas físicas, herdeiros, filhos, pais, avós ou até mesmo irmãos que são os colaterais. Esses entes que possuem personalidade são sim caracterizados como sucessores. Veja bem que nessa ação ela foi proposta pelo espólio e não pela sucessão, residindo aí justamente o critério diferenciador e balizador para que o recurso da empresa fosse provido, pois os desembargadores entenderam que quem deveria postular uma indenização por danos morais seria a sucessão do falecido, conjunto de pessoas, seus descendentes, ascendentes ou até mesmo colaterais, ao passo que a ação foi proposta simplesmente em nome do espólio, ou seja, em nome do conjunto de bens, direitos e obrigações. E esse acervo não possui legitimidade para postular direitos personalíssimos. Nesse caso, a ação havia sido proposta no ano de 2013, pelo fato de que esse trabalhador, que possuía à época dos fatos 28 anos, acabou vindo a falecer em um acidente de trânsito reconhecido como acidente de trabalho. E esse jovem não possuía filhos, apenas seus pais, irmãos e avós. E na ação trabalhista proposta para sua mãe, que foi nomeada como inventariante, foi postulado uma indenização por danos morais. Veja bem, uma indenização por danos morais pela perda do ente querido, onde a família conseguiu comprovar nos autos, naturalmente, toda a dor pela perda, conseguiu comprovar que esse trabalhador ajudava na renda familiar, que era a pessoa que participava de forma direta para a manutenção da célula familiar, provendo a entidade familiar através dos recursos auferidos com a sua remuneração. E dentro dessa ótica, o juiz de primeiro grau e também o Tribunal Regional do Trabalho deu guarida à pretensão dos familiares e condenou a empresa ao pagamento de uma indenização de R$500 mil a título de danos morais. Porém, essa decisão não prosperou. A empresa, devidamente intimada da decisão de primeiro e segundo grau e inconformada por entender que o espólio não poderia
ao ferir uma indenização a título de danos morais, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho e teve o seu recurso provido, uma vez que a ministra relatora, na fundamentação do seu voto, aduziu que a indenização por danos morais é um direito personalíssimo, que não pode ser postulado por coisas materiais, mas somente por pessoas. E agora nós voltamos àquela velha, a primeira explicação que foi dada, no sentido de que o espólio, por ser o conjunto de bens, direitos e obrigações, não é constituído por pessoas. A sucessão desse trabalhador, esta sim, se tivesse ela figurado como autora da ação, poderia postular e efetivamente ser indenizada a título de danos morais. A relatora explicou ainda que a indenização por danos morais é um direito personalíssimo e, portanto, intransmissível, ao passo que outras verbas de cunho trabalhista eventualmente até poderiam ser postuladas pelo espólio, haja vista o seu caráter de materialidade. Situação, todavia, que não ocorre com o dano moral, justamente por se tratar de uma reparação que visa amenizar um sentimento de dor pela perda, de angústia, enfim, de todas as circunstâncias sentimentais que circundam um fato dessa gravidade, que é justamente a morte desse trabalhador no exercício da sua atividade profissional. Então, a principal justificativa e o erro técnico que nós verificamos nesse caso foi o de que a ação deveria ter sido proposta em nome da sucessão do conjunto de pessoas que são sucessores, sejam eles herdeiros, ascendentes, descendentes ou então colaterais desse trabalhador, e não poderia ter sido ajuizado fazendo constar no polo ativo da demanda o espólio. Essa impropriedade, esta má técnica empregada pelos familiares do reclamante, acabou fulminando a sua pretensão e a decisão foi revertida e a empresa efetivamente exonerada dessa condenação por danos morais. Tá ok? Um abraço e até a próxima.